Update. Então, eu queria começar com um questionamento simples para falar para vocês, que é: você já olhou para o caminho que você está trilhando e se perguntou, será que eu estou fazendo o caminho certo? Eu fiz isso mais de uma vez, muitas vezes, na verdade. E se a gente for parar para pensar, o ser humano ele sempre está em busca de um caminho. Por exemplo, o homem das cavernas, ele escolheu um caminho para ir atrás de alimento. Os navegadores escolheram cruzar o oceano para sem saber o que tinha do outro lado. E todo dia a gente acorda e faz escolhas que mudam o que a gente está trilhando. Então, escolher é humano, errar é humano, e talvez recomeçar seja o ato mais humano de todos. Então, quando eu percebo que quando eu faço a pergunta, será que eu estou trilhando o caminho certo? Eu percebo que essa pergunta não é só minha, mas ela é de todas as pessoas que já tiveram algum cruzamento da vida, que ficaram sem rumo ou que não sabiam para onde ir. E quando eu entrei na engenharia do ramo, foi bem uma escolha minha. Na verdade, foram meus pais que confiaram em mim e eu queria ser jogador de futebol. Infelizmente, tinha que seguir, tentei muito, mas não deu certo. E aí, quando isso aconteceu, eu fiquei meio sem rumo, sem saber o que fazer, sem chão. E aí, meus pais confiaram em mim, e aí eu entrei na engenharia do ramo, meio sem muito saber o que fazer, sem muita empolgação, mas achei que fosse igual ensino médio, estudar um pouco, passar na prova e ir levando a vida. Eu tive 3 amigos que foram muito importantes para mim, para eu continuar seguindo, que é o Salvador, o Leão e o Iago, e nesses momentos que eu não queria mais ir para a faculdade, foram eles que foram minha força aí e me ajudaram. E logo no começo do semestre, a UNB me mostrou que eu estava muito errado sobre essa ideia de apenas estudar um pouco. Eu conheci um professor nas primeiras semanas, o Rony, e ele sempre nas aulas dele alerta a gente sobre o hábito de estudar. E nas aulas dele ele sempre fala para a gente aprender e decorar. E no começo eu achei que, ele estava falando só por falar, e eu não dei muita importância para isso. Aí eu comecei a fazer as provas, e, as notas vieram muito baixas mesmo. E aí eu percebi que o professor não estava falando só por falar, mas ele sabia que já estava aguardando a gente. E então, a partir daí eu comecei a mudar os meus hábitos, comecei a chegar em casa e abrir um livro, tentar resolver algum exercício, e pouco a pouco eu fui começando a entender o que eu estava estudando, começando a fazer exercícios que eu não conseguia, e devagar o processo foi ficando mais claro. Então eu percebi que os esforços diários, eles constroem algo muito maior que algum esforço que eu vou fazer na última hora. E foi justamente com essa mentalidade que eu entrei no maior desafio, que foi na matéria de introdução à engenharia, e o nosso grupo tinha a missão de fazer um projeto que beneficiasse o campus. E eu fui o líder, e parece ser legal ser líder, mas quando tudo trava, as pessoas ficam olhando para você, você não sabe muito o que fazer. E quando o grupo perde o foco, você tem que resgatar. E aí eu aprendi que ser líder não é ter todas as respostas, mas você tem que ter determinação para continuar mesmo sem ter elas. A gente teve várias ideias, muitas delas não foram para frente, alguns impasses constantes, algumas coisas que a gente não controla. A gente no final chegou a uma proposta concreta, que foi a revitalização das redes de descanso e a implementação de guarda-chuvas comunitários no campus. Uma ideia que pode parecer bem besta, mas que tem a capacidade de impactar na vida de quem estuda e trabalha aqui todo dia. Porém, o projeto não parava por aí. Juntamente com o meu amigo Guilherme, a gente criou o Augusto FCTE. É um programa que, por meio de perguntas e situações práticas, ele analisa o perfil de cada aluno e ele entrega um curso para a pessoa que ela não tem um curso ainda meio definido. Então, é um programa muito bom para ajudar as pessoas a seguirem um caminho. A gente apresentou para o professor, e eu acho que ele gostou, e aí eu percebi que, às vezes, que a gente precisa não é de mais informação, mas sim de uma bússola, um caminho que... alguma coisa para encontrar o caminho. E quando a gente encontra esse caminho, não quer dizer que ele vai ser fácil. Para mim, conciliar os estudos, o trabalho, a vida pessoal, tem sido um desafio imenso. Tem dia que eu chego em casa esgotado, sem ânimo para fazer nada. Eu realmente não faço, e está tudo certo, porque descansar também faz parte do caminho. E o que eu tiro disso é que a gente não é máquina, a
A gente não tem consistência perfeita, não tem foco perfeito, mas o caminho que a gente vai trilhar, ele não é percorrido de uma vez só, ele é percorrido um passo de cada vez, um passo de cada dia, com foco, com persistência, sem esperar que as coisas fiquem favoráveis ou que tudo esteja certo para você começar a agir. E com o passado semestre eu comecei a enxergar o fio que une isso tudo, que eu acabei de falar, um cara que não queria entrar na faculdade, não queria estar aqui, e que encontrou nos amigos uma motivação para vir para as aulas, topou liderar um projeto de estudo de obstáculos e que criou uma bússola para ajudar as pessoas a encontrarem um caminho, justamente porque eu sei que não é ter um. E, quando eu descobri que eu não ia ser jogador de futebol, fiquei sem chão, não vou mentir não, fiquei muito frustrado e por um tempo eu fiquei sem saber para onde ir. Mas aí eu olho para tudo que eu construí até aqui e eu vejo que eu não ter virado jogador de futebol me trouxe até aqui para estar palestrando para vocês e posso dizer que foi um caminho muito melhor do que se eu tivesse sido jogador de futebol. Então a mensagem que eu quero deixar é essa: cada um tem seu caminho, cada um tem seus obstáculos. O seu caminho pode ser torto, pode ser cheio de trilhas, pode ter buracos, sei lá, todo mundo tem seus problemas, seus momentos de dúvida, mas você não pode esperar o momento certo para agir, você não pode esperar ter certeza, tem que dar o primeiro passo, e se você tropeçar, você levanta e dá outro, e continua, confia no seu processo, confia no caminho que você está fazendo, e vai para cima. Obrigado.